E essa prova de linguagens do Paz-UEMA 2026 deu muito o que falar. Salve, salve, gabaritadores! Professor Eduardo Jorge, professor de análise de obras, professor de linguagens aqui do Gabarito e Vestibulares. E hoje nós faremos o gabarito comentado da nossa querida prova do Paz-UEMA 2026. Deixa eu colocar aqui. Prontinho, vamos fazer aí a análise detalhada dessa prova. Eu vou te mostrar detalhadamente tudo que você deveria, tudo que você precisaria ter muita atenção para ter o melhor resultado no Paz-UEMA. Então, turma, sem mais delongas, deixa eu colocar aqui a nossa prova para a gente analisar ela com muitos detalhes, fazer aí as 15 questõezinhas de linguagens. Turma, lembrando, este ano nós tivemos aí 3 obras literárias fundamentais. E essas 3 obras literárias fundamentais foi As Meninas, da Lígia Fagundes Telles, nós tivemos Entre a Espada e a Rosa, da Marina Colasanti, e também Cantos à Beira-Mar, da Maria Firmina dos Reis. Então, uma coisa que ficou muito claro nessa prova é que sem uma análise detalhada, sem o conhecimento detalhado da prova, dificilmente tu conseguiria fazer uma boa prova. Então, eu vou deixar logo um alerta para você. A Super Black do Gabarita e Vestibulares, ela já iniciou. E se você quer fazer parte das turmas do Gabarita e Vestibulares e já garantir a análise das obras do Paz-UEMA 2027, vai aqui ou na descrição ou no primeiro comentário fixado, porque você já vai ter acesso no plano Advanced à análise das obras do Paz 2027 que ainda nem foram lançadas, mas o Gabarito e Vestibular está te garantindo que tu terá acesso a essa análise. Então, sem mais delongas, vamos aqui à nossa resolução. Turma, a primeira questãozinha dessa prova foi algo que eu já havia relatado aqui várias e várias vezes. Turma, obviamente, a maior tendência é cair uma questão que envolva os gêneros literários. Mas sem nenhum problema, a UEMA pode sim cobrar de ti um gênero que não seja um gênero literário. É o caso, por exemplo, aqui dessa nossa primeira questão. Olha só o que fala a primeira questão. Ela diz o seguinte. Ela fala: os gêneros textuais podem ser caracterizados, dentre outros fatores, por seus objetivos. Esses objetivos a gente costuma chamar de intencionalidade discursiva. O fragmento acima tem uma característica de. Então tá me perguntando se é uma notícia, se é um resumo, se é uma resenha, uma divulgação científica ou se é uma sinopse. Quando você vai aqui para o texto base, para o texto fonte, tu tá percebendo que é um texto que ele vai resumir o que é a obra As Meninas. O romance As Meninas de Lígia Fagundes Telles merece constar entre os mais ousados da literatura brasileira. Em primeiro lugar, porque discute e relate explicitamente a barbárie dos porões da ditadura enquanto essa ainda estava em vigor no país, produzindo corajosamente, turma, além de fazer um breve resuminho do que você encontra na obra, tu percebe que existem aqui alguns elementos modalizadores, como ousados. Aqui, por exemplo, quando ele fala corajosamente, ou seja, além de tu ter um resumo, beleza, um pequeno resumo do que tu encontra na obra, tu tem também uma opinião explícita a respeito do conteúdo. Eduardo, quando eu somar resumo mais opinião, qual o gênero textual que nós estamos diante? Ah, Edu, muito simples. Isso daqui é quem? É justamente a nossa resenha. Então, gabarito aqui, sem maiores problemas, é letra C. É uma resenha, pois apresenta uma avaliação crítica da produção literária brasileira indicada. Eduardo, mas comenta as outras. Por que não é uma notícia? Turma, a notícia, o propósito textual dela é simplesmente passar adiante um fato relevante. Pode ser a notícia? Não. Além de passar, por exemplo, um resumo da história, não está passando um fato relevante que aconteceu ali nas proximidades da escrita. Então, isso daqui está fora. Eduardo, por que não pode ser resumo? Tu disse que é resumo mais uma crítica. Turma, justamente por conta da crítica. O resumo, ele é conhecido por não ter viés crítico, tá bom? Divulgação científica não, Eduardo. Por que não?
Porque se fosse divulgação científica, nós estaríamos falando de textos acadêmicos, que não foi o caso. E a sinopse, Eduardo, por que não sinopse? Turma, sinopse, o objetivo seria, além de explicitar o elemento que você encontra no texto, você teria ali uma vontade de não gerar um spoiler para você. Então, sinopse aqui também está fora, já que tu tem a parte o quê? A parte argumentativa. Beleza? Então, aqui uma questãozinha a respeito de gêneros textuais, te perguntando qual é o gênero que foi utilizado na nossa primeira questão. Eduardo, se eu não li a obra da Lígia Fagundes Telles, eu conseguiria responder essa questão? Conseguiria, sim. Segunda questão, turma, fala o seguinte. No texto argumentativo, opa, nós vimos que é um texto que tem opinião. Se é um texto que tem opinião, é um texto argumentativo. A sequência de ideias contribui para a progressão temática. Turma, falou em progressão temática, tu vai lembrar principalmente de quê, Eduardo? Tu vai lembrar principalmente de coerência textual, tu vai lembrar principalmente da parte de coesão textual. Pronto. Isso daqui é uma questão que vai trabalhar os elementos coesivos, não é, Eduardo? Com toda a certeza do mundo, sem nenhuma dúvida. Então, olha só. No fragmento, essa progressão é, sobretudo, marcada pela o que faz com que o texto ele tenha progressão textual. O que é ter progressão textual, Eduardo? É tu ter ideia A, ideia B, ideia C, ideia D. Ou seja, a tua temática ela vai, ao longo do teu texto, tendo vários assuntos sobre a mesma temática. Isso é progressão textual. Eduardo, e o que geralmente dá progressão textual a um texto? Elementos coesivos. Agora vamos lá. Letra A. Recorrência de expressões adverbiais. Eduardo, as expressões adverbiais, elas ajudam nessa noção. Ajuda sim, pessoal. Principalmente quando eu tenho uma relação, por exemplo, temporal, primeiro, segundo. Então, essa relação temporal, ela ajuda. E conjuntiva, turma. Para que serve conjunção? Eduardo, conjunção serve para ligar o quê? Orações. Eduardo, e nós temos uma coesão chamada coesão, a coesão que liga duas ideias. Ah, Eduardo, é a coesão sequencial. Eu tenho aqui uma ideia A, eu tenho aqui uma ideia B. Quem vai ligar essas duas ideias? Conjunção. Ô, Pedro. E conjunção ajuda na coesão? Ajuda. Ajuda na coerência? Ajuda. Que materializam a ordem dos argumentos. Ah, Eduardo, letra A tá perfeitinha, é o nosso gabarito. Mas comenta as outras, Edu. Agora. Letras B. Frequência de tempos verbais no subjuntivo, que marcam posições argumentativas variadas. Perceba, o que mais tu tem lá não é subjuntivo, turma. Então, isso daqui tá além do texto, beleza? Letra C. Omissão do sujeito das ações, que determina alto grau de subjetividade no fluxo das informações. E se tu tem um sujeito que é determinado ou indeterminado, ou se tu tem um sujeito que está omitido, isso daí vai ajudar o tema a progredir? Não, Eduardo, não vai. Justa posição. O que é justa posição? É ligar as orações sem ter a presença de um elemento coesivo, uma conjunção, por exemplo. E a gente viu que o que nós mais temos no texto é o quê? São essas conjunções. Então, nós não temos a justa posição. Letra E, presença de adjetivos que caracterizam o fluxo de informações secundárias ao longo do texto. Edu, temos adjetivos ao longo do texto? Temos, só que o adjetivo, turma, o propósito comunicativo de um adjetivo é fazer o quê? É caracterizar um determinado ser, um determinado objeto, ou seja, um substantivo. Aqui não tem nada a ver com o propósito comunicativo que é da progressão temática. Então, aí, sem dúvida alguma, nosso gabarito, letra A de amor, beleza? Vamos aqui para a nossa próxima, terceira questãozinha. Agora, turma, essa terceira ela já envolve um conhecimento muito mais da obra. Fala o seguinte, olha só. Há total evidência de que a mulher sofreu um grande apagamento durante vários acontecimentos no Brasil e no mundo. Na história da luta contra a ditadura militar, não poderia ser diferente. Então, aqui ele fala especificamente sobre a ditadura militar. Todo o mérito da luta é dado aos homens. Os livros que relatam esse período histórico confirmam essa afirmativa. Qual a afirmativa, Eduardo? De que não
teve um protagonismo feminino. Os livros não colocam protagonismo feminino, beleza? Em As Meninas, essa característica se reverte porque o discurso do ou da. Então, Eduardo, neste caso, o verbo de comando aí foi o quê? Foi reverter. Eduardo, o que que seria esse reverter? Reverter é transformar-se, é converter-se, beleza? Reverter-se é retornar, ok? Retroceder, regressar. Então vamos lá. Então, nesse caso, esse viés, esse discurso, ele é confirmado dentro da obra da Lígia Fagundes Telles por qual motivo? Então aqui, turma, tu precisaria um amplo conhecimento sobre as personagens. Então vamos lá. O narrador da pós-modernidade é um instrumento de comunicação e de interação social. Apesar de não cumprir o papel de transmitir conhecimentos e a cultura da comunidade, ele relativiza, olha a palavra, o que é relativizar, Eduardo? É tirar o caráter absoluto de alguma coisa. Ele relativiza a relação entre o processo social democrático e a função da mulher na sociedade. Então, ele relativiza, turma, se você for perceber, nós temos 4 narradores principais dentro dessa obra. Um narrador heterodiegético, um narrador externo, nós temos Lorena, Lia e também Ana Clara. Então, esse narrador, ele tá sempre relativizando, Eduardo? Não, não tá. Letra B. A personagem Lorena. Turma, a Lorena ela é muito mais a quem? Aquela burguesa que está muito mais se questionando sobre coisas da sua própria vida, coisas sobre a sua própria família, sobre a sua própria biografia. A Lorena, ela não está muito preocupada com questionamentos sociais, beleza? Então aqui eu acho que não foi uma boa escolha essa letra B. Questiona a situação de alto poder social, apesar de não apresentar desejo de sair de sua situação confortável para efetuar qualquer mudança na sociedade, Lorena demonstra o processo social como ferramenta de opressão feminina. Turma, neste caso, a Lorena ela não é uma boa personagem para representar esse processo de se reverter, que é o que a questão está querendo da gente. Então, não, beleza? Letra C, Eduardo. A letra C já tá falando aqui da Ana Clara. Edu, quem é a Ana Clara mesmo? Ah, Eduardo, a Ana Clara é aquela que vive aí perigosamente, vive no mundo das drogas. É a personagem mais instável da narrativa. Revela seu sofrimento e sua vulnerabilidade econômica, não apenas econômica, a gente diria também social, tá bom? Apesar de não aceitar sua origem de família desestruturada, Clara luta contra a obsessão econômico-financeira por se tornar rica. Não, turma, aqui não condiz com o que nós encontramos da personagem nessa situação, da personagem o quê? Ir contra um sistema, por exemplo. Letra D, a personagem Lia. Ah, todo mundo já ouviu falar que a Lia era quem? Era a militante, era aquela que estava à frente dos movimentos, era aquela que se preocupava com as questões sociais, que teve um namorado preso, que estava pensando em morar na Argélia. Vai de encontro. O que é ir de encontro, Eduardo? É combater. Então vamos lá. Ir ao encontro é ir de mãos dadas, nós somos amiguinhos. Ir de encontro, Eduardo, é um bater de frente no outro. Então a Lia bate de frente ao patriarcalismo e ao autoritarismo da época. Apesar de não ter feito parte de nenhum grupo de movimento feminista, Lia enfatiza vários questionamentos sobre o papel da mulher na sociedade. A melhor personagem para representar justamente esse comando, esse verbo de ser de dar alternativa, do reverter, é justamente a Lia. Perfeitamente, letra D. E a letra E fala: o narrador contemporâneo centra-se em situações de exposição das fragilidades humanas. Apesar de não evidenciar a hipocrisia da igreja, o episódio de relacionamento do padre com uma mulher e a consequente gravidez revela a visão sobre essas fragilidades. Turma, não seria o narrador heterodiegético o melhor, tá bom? Para representar esse verbo reverter. Portanto, nosso gabarito aqui, sem dúvida alguma, é letra T de dado. Vamos aqui agora para a nossa próxima questão, a quarta questão. Fala o seguinte, turma. Aqui nós temos, olha só, o fragmento a seguir
Trata das lembranças de Ana Clara acerca de uma construção onde sua mãe vendia marmitas e se prostituía. Menciona de forma implícita, ou seja, o que é implícito, Eduardo? Nas entrelinhas do teu discurso, tá bom? Não fala diretamente. Coloca nas entrelinhas no A para você pegar, capturar esse discurso. Ainda a relação abusiva que sofreu com o dentista Dr. Algodãozinho. Leia-o para responder as questões 4 e 5. Então, turma, aqui nós temos uma cena extremamente forte. Olha só como é que essa cena é narrada. Então, aqui neste caso, quem está contando essa história, quem está narrando este momento é quem? É a personagem Ana Clara. A mão gelada e a fala mais rápida, a ponte. A ponte, fechei a boca. Mas ficou aberta a memória do olfato. A memória tem um olfato memorável. Minha infância inteira é cheia de cheiros. Então ela tá contando pra gente que ela lembra dos fatos, ela lembra do que aconteceu por meio de uma memória olfativa. Agora, olha como é que ela narra. O cheiro frio. Eduardo, o cheiro, olfato, correto? Eduardo, o frio. Como é que a gente sente o frio? Eduardo, a gente sente o frio pelo tato. Então aqui, o cheiro frio seria o quê? É uma figura de linguagem, correto? Que eu estou misturando sensações. Do cimento da construção, mais o cheiro de enterro morno daquela floricultura onde trabalhei. O vômito das bebedeiras daqueles homens e o suor e as privadas, mas o cheiro do Dr. Algodãozinho. Tu percebe que toda essa cena, ela revela uma certa ânsia, correto? Ela revela um certo desprezo. Somados, pomba. Eduardo, esse somados, pomba é mais ou menos como se ela tivesse assim, somados, porra. Meio que esse pomba seria um sinônimo para os nossos dias atuais, para meio que um xingamento. Aprendi milhares com esses cheiros, mas a raiva, tanta raiva, tudo era difícil, só ela fácil, cabecinha de enfeite. Então, turma, vamos lá. Quarta questão bem tranquila. Ao narrar suas lembranças no fluxo narrativo, são mobilizadas diferentes estratégias de composição. O principal recurso expressivo empregado para a construção da imagem memorialística no fragmento é qual? Eduardo, ela fala. Um cheiro frio. Eduardo, cheiro frio. O que nós temos? Uma sinestesia, tá bom? Que seria justamente você misturar as tuas sensações. Então, gabarito aqui, sem dúvida alguma, letra B de bola. Edu mais explica as outras. Eduardo, letra A. Hipérbole do medo. Turma, o que é hipérbole? Hipérbole é todas as vezes que tu vai colocar um sentimento, uma ideia, ou exageradamente acima ou exageradamente abaixo. Então, quando eu falo, se isso não acontecer, eu vou chorar rios. Eduardo, você vai literalmente chorar rios? Não, você está sendo exagerado. Personificação. Quando é que nós temos personificação? A personificação, turma, é quando eu vou fazer o quê? Eu coloco dentro do meu texto um substantivo que ele vai ter ou um adjetivo ou então, por exemplo, um verbo que não corresponde. Então, quando eu falo assim, as paredes, elas ouviam. Eduardo, a parede, ela tem a capacidade de ouvir? Não. Isso daí é o quê? É uma personificação. Eduardo, letra D, a analogia. O que é uma analogia? É eu fazer uma relação de semelhança entre duas coisas distintas. Se eu chegar e falar assim, olha, o texto teatral é igualzinho fazer bolo. Eduardo, fazer bolo é igual um texto teatral? E eu faço o quê? Uma relação de semelhança entre essas duas estruturas diferentes. Isso é uma analogia. Eduardo, hipálage dos sentimentos. Edu, o que seria essa tal dessa hipálage? Turma, a hipálage é uma transposição do sentido. Então, se eu falar assim, as crianças brincavam no jardim alegre. Eduardo, as crianças, elas brincavam no jardim alegres. Eduardo, o jardim, ele é alegre? Não. E por que o adjetivo alegre está perto de jardim? Meu amigo, isso daqui é uma figura de linguagem que eu vou fazer uma transposição. Eu chamo o jardim de alegre, mas sabe quem está alegre são as crianças, beleza?
Então, nosso gabarito aqui, letra B de bola. Próxima questão, turma, a quinta questão. A quinta fala justamente sobre o uso lá daqueles elementos. Quando ela fala assim, o uso da expressão somadas, pomba, porra, cabecinha de enfeite. Imprime no fragmento, além de um registro coloquial, claro, exatamente, perfeito. Um tom de quê? Eduardo, confuso. Eduardo, a personagem ela se demonstra confusa? Não, ela se demonstra muito mais o quê? Certa. Então, se não é confusa, também não pode ser conflituosa. Não. Eduardo, questionador. Turma, esses somados, pomba, somados, porra. Ela já tá fazendo o quê? Ela já tá colocando o parecer dela final sobre determinada coisa. Sobre determinada coisa. Ó, tu tem uma cabecinha. Meu Deus do céu, essa pessoa só pode ter uma cabecinha de enfeite. Então, ela tá colocando o quê? Uma avaliação. Uma avaliação da personagem da Ana Clara sobre o mundo. Surpresa? Não. A única coisa que sobra aqui pra gente seria o quê? Seria esse caráter avaliativo, beleza? Gabarito, letra E. Próxima questão. Pronto. Essa questãozinha, turma, ela trabalhou especificamente o fluxo de consciência. Então vamos lá. Olha o que fala aqui. Dessa maneira. O fragmento de texto, que é um exemplo típico de fluxo de consciência, peculiaridade do romance de Fagundes Telles, mantendo a coerência textual, é o seguinte. Então, ele quer o quê? Além do fluxo de consciência, ele quer que tu tenha o quê? Além do fluxo de consciência, que tu mantenha a coerência textual. Eduardo, o que seria isso? Turma, é porque o fluxo de consciência é a capacidade de tu ir para dentro da cabeça da personagem. Então, muitas vezes, tu pode ter até o fluxo de consciência, mas tá tudo mas tão bagunçado dentro da cabeça da personagem que tu acaba perdendo a coerência interna da narrativa, beleza? Então tem que tomar cuidado com isso. Vamos lá. Letra A. Num salto elástico, Lorena se atirou na cama de ferro dourada, da cor do papel da parede. Ensaiou alguns passos de dança, levantou a perna até tocar com o pé descalço. Turma, quem é que tá falando aqui com a gente nessa letra A? Quem tá falando aqui com a gente, quem tá contando a história, é o narrador externo. Se é o narrador externo, eu não estou dentro da cabeça da personagem. Eu não tenho fluxo de consciência, tá fora. Letra B, turma. Olha essa letra B. Então se levanta, descido e me ajoelho diante dela. Sacudo-a pelos ombros. Parece que ficou criança de novo. Ou, se voltar com a mãe, vai ficar mais criança ainda. Você tem que viver sua vida ao modo e não no modo que os outros decidirem. Ô, Lena, não sei explicar, mas aquela história do tempo devorando os filhos, não Deus Cronos, ele mesmo ia parindo e ele mesmo ia devorando tudo. Mas de verdade, não é o tempo que engole a gente. É um tipo de mãe como a sua. Um pouco como a minha também. Então, olha só. Além da personagem externalizar, além da Lorena externalizar a fala dela, tu tá dentro da cabeça dela. Eduardo, tá coerente? Tá coerente. Gabarito, turma, letra B. Por que nós temos fluxo de consciência? Porque você vai pra dentro da cabeça da personagem. Tu entende o conflito interior que ela tá vivendo. É o gabarito. Letra C, Eduardo. Ele beijou repetidas vezes a boca de Ana Clara. Ajeitou-lhe meigamente o cabelo, em desordem enrolou sobre o seu corpo como se rolasse sobre uma duna de areia. Estendeu-se de bruços, a cara afundada no travesseiro. Deixou prender o braço para fora. A mão tocou no tapete. Eduardo, aqui eu tô percebendo que quem tá narrando essa cena para mim é o narrador heterodiegético. Aqui, de certa maneira, em nenhum momento eu consigo perceber o que se passa dentro da cabeça das personagens. Então aqui tá fora. Letra D.
Ficou de joelhos no banco e empurrou Ana Clara para as mãos estendidas de Leão. A cabeça tomba e me fere o lábio, quase digo, cuidada Ninha. Quando desço, Leão a enlaça como se fosse sair dançando as duas. O braço estendido para a frente, procurando agarrar-lhe a mão. Consegui palma contra palma, flexionou e trouxe-o para o ombro num movimento tão doce que por um instante tive a sensação de que Ana Turva, comovida, resolvera colaborar, enlaçando-a. Eduardo, eu marquei essa letra D. Edu, por quê? Porque eu vi aí a primeira pessoa. Então, nesse caso, a narradora estava com a personagem. Correto, tu pensou correto. Turma, mas olha o seguinte, não é porque tu tem uma narradora personagem que necessariamente tu vai ter quem? Fluxo de consciência. O que tu percebe é que tu tem de fato uma narradora em primeira pessoa, mas essa narradora em primeira pessoa, ela não está contando algo que está dentro da mente dela. Tu não está dentro da cabeça da personagem. Tu tá externamente. Ela tá contando os fatos externos. Não pode ser o nosso gabarito. E a letra E. A senhora queria mesmo? Abriu o sorriso amarelo esverdinhado. A dentadura tem um tom vegetal, cheirou as margaridas e a cara continua inspirada. Na adolescência eu quis ser Santa Terezinha, eu era meu modelo, fiz tudo o que ela fez, cheguei até a pintar uns quadrinhos a olho, acredita? Turma, aqui tu tá percebendo que as falas elas estão com o travessão, com um discurso direto. Esse discurso direto, ele nada colabora com o fluxo de consciência. Porque aqui, neste momento que está sendo narrado, é a composição externa. São duas personagens dialogando. São duas personagens comentando. Então aqui tá falso, beleza? Não pode ser o nosso gabarito. Isso daqui tá falso. Gabarito da sexta, de fato. O que combina com a sexta questão é a letra P de bola. Vamos aqui para a nossa sétima questão, pessoal. Então, a nossa sétima questão, ela traz pra gente assertivas, beleza? Então vamos lá. Primeira assertiva fala o seguinte. Em As Meninas, o contexto sociopolítico-cultural é ampliado pelo mergulho na interioridade das três tendências subjetivas, Lorena, Ana Clara e Lia, tudo ok. Que permite ao leitor adentrar melhor na época retratada, entendendo-a paradoxalmente tanto como um registro ou resgate da memória do país, quanto como ficcionalização dos fatos passados. Então, Eduardo, ele está me dizendo aqui que a obra As Meninas, tu pode entender tanto ela como um registro que seria um fato histórico, mas também como uma obra de ficção. Em outras palavras, Eduardo, é uma obra de ficção, só que ela tem principalmente o quê? Uma enorme verossimilhança. Primeira assertiva, turma, tá tudo ok. Então, a primeira tá verdadeira, então preciso procurar aqui uma alternativa que a primeira seja verdadeira. Ó, letra A já não pode, porque tá dizendo que é falsa. Letra D já tá me dizendo que é falsa também. Então, já não marco nem letra A, nem letra D. Segunda assertiva, Edu, fala o seguinte. Paralelamente ao registro de abuso e da supressão da liberdade, o abuso do poder e da supressão de liberdade, corolários do regime militar, também aparece representada em As Meninas a modernização das relações sociais, ao trazer como abordagem temas como aborto, virgindade, sexo livre, homossexualidade, drogas, divórcio, tornando seu modo narrativo em permanente atualidade. Então, além do poder tenso, além da época da ditadura, traz as visões da pós-modernidade, Eduardo? Sim, com toda certeza. Encontramos isso na obra, mas é com toda certeza, turma. Então, a segunda assertiva tá ok. Então, onde não tiver a 2 estiver falsa, eu já tiro. Então, ó, não pode ser nem letra B, nem letra E. Já matamos a questão, já sabemos que aqui é letra o quê? Letra C. Edu, mais dá uma olhadinha nas outras. Agora, a terceira. As Meninas é um exemplo de texto ficcional, ok, que retrata o que realmente aconteceu, mesclando com o que poderia ter acontecido, pautado na veracidade dos fatos. Turma, todas as vezes que tu fala em uma obra literária, tu não pode falar sobre algo que é verídico, sobre veracidade. O máximo que uma obra literária tem é verossimilhança.
sem deixar de trazer a verossimilhança interna da narrativa e na imaginação que amplia, suplanta, renova, pois traz a representação da época na medida em que incorpora a historicidade dos fatos humanos. Turma, é uma obra ficcional e numa obra ficcional tu não pode dizer que seria pautado na veracidade dos fatos, por mais que tu tenha dentro da obra coisas que realmente aconteceram. Mas aqui essa assertiva ela tá o quê? Tá falsa, beleza? Então, não mescla essa veracidade. Agora, se fosse essa verossimilhança, aí estaria ok. Quarta assertiva. Então, deixa eu colocar um xizinho aqui de não. Quarta assertiva. O caráter polifônico do jogo narrativo é garantido pela... O que é polifonia, Eduardo? Várias pessoas contando a mesma história. Narrador heterodiegético, Lia, Lorena e Ana Clara. Sim. Do jogo narrativo é garantido pela alternância bastante natural entre o narrador em primeira pessoa... Não, turma. Ok. O narrador em primeira pessoa e as narrações em terceira pessoa das protagonistas. Turma, o problema aqui dessa quarta é que ele já começou o quê? Ele já começou alternando. As protagonistas, elas narram em terceira pessoa? Não, as protagonistas narram em primeira pessoa. E o narrador em terceira pessoa, beleza? Então aqui ele mudou a ordem lógica aí dos fatos. Marcada pelo fluxo de consciência, ou seja, pela quebra radical da linearidade narrativa, um dos aspectos marcantes dessa obra pós-modernista. Se ele não tivesse trocado, estaria ok. E quinta assertiva fala: As Meninas é considerado um romance pós-modernista? É sim, por sua estrutura narrativa fragmentada, com múltiplos pontos de vista e fluxo de consciência, que revelam a subjetividade das personagens e a complexidade da realidade do Brasil dos anos 1970, perfeitamente. Abordando a fragilidade da verdade, a metalinguagem e o questionamento das narrativas. Perfeitamente, turma. Tem até uma hora lá que é engraçado que a Lorena, ela fala, seu está. Não, não é seu não ser, é seu está. Isso é algo que eu faço, é minha frase originalíssima. Seria o quê? É uma digressão, tá bom? É quando a personagem, ela para de contar a história e ela vai fazer uma reflexão sobre a própria história, metalinguagem, beleza? Então, gabarito aqui, turma, de fato, letra C de casa, ok? Vamos aqui para a próxima. Turma, essa daqui, para quem conhecia o Velázquez, tava muito na cara, Eduardo. Por quê? Olha aqui, tu tem uma pintura e nessa pintura tá sendo representado quem? Um pintor, Eduardo. Ah, Eduardo, eu não tinha percebido isso não. Agora tu percebeu. Vamos lá. A imagem ao lado é a reprodução do quadro de Velázquez, intitulado As Meninas. Um dos motivos para o grande apelo dessa obra, produzida no auge da maturidade do artista, está em sua composição, capaz de transportar o espectador para dentro do quadro. Então ele está te mostrando como é que faz um quadro, correto? O pintor retratou-se, olha só, na tela, inclinando ligeiramente para melhor observar seus modelos. Perfeito. A relação entre a pintura de Velázquez e o romance de Lígia Fagundes Telles não está na coincidência de título das duas obras, mas na sua finalidade em sua composição. Eu pausei aqui o vídeo rapidinho porque eu não poderia deixar de fazer essa observação. O Ema, Lígia Telles, cuidado, Ema, cuidado, dono Ema. É importante sempre privilegiar o correto, né? Lígia Fagundes Telles. Não vamos colocar errado não, pelo amor de Deus. Aí, esse Lígia não é com I, é com Y, beleza? Só um detalhe, só um pequeno detalhe. A gente aqui tá abordando uma prova que é tão importante que tu tem mais de 50 mil inscritos. Então é importante sempre ter tudo nos ajustes, beleza? Não está centrada na coincidência de título e tal. Na comparação entre as duas obras, pode-se concluir que, da mesma forma que o pintor, a autora Lígia Telles, com sua narrativa, leva o leitor por meio da linguagem. Vamos lá. Eduardo, uma linguagem poética. O que é uma linguagem poética? É aquela que está extremamente preocupada com a elaboração da mensagem.
Edu, nós temos um texto muito mais poético, muito mais narrativo, tudo bem? Formado pelo enredo e pela passagem de tempo específico das ações narrativas, aprofundar situações sociais, vivenciando a realidade política, as situações da época dos anos 70. Nesse caso, turma, não é poética. Por quê? Inclusive, ele fala assim, ó, da mesma forma, o que tu tem dentro da obra da Lígia que tu tem também na pintura do Velázquez? Eduardo, linguagem literária? Não. Linguagem emotiva ou expressiva? Não. Conativa ou apelativa? Não. Turma, aqui sem dúvida alguma seria o quê? A metalinguística, beleza? Porque, Eduardo, no Velázquez, você tem um pintor pintando uma tela, e na Lígia Fagundes Telles, tu tem metalinguística, que é formada pela composição por planos e por personagens, a unir o discurso particular ao coletivo, sim, por meio do fluxo de consciência, potencializando ações individuais ao contexto da sociedade. Perfeitamente. Nosso gabarito aqui, letra E, tudo bem? Então, gabarito aqui, letra E. Próxima questão, nona questão, fala o seguinte. A Dama do Leque, o primeiro conto do livro Entre a Espada e a Rosa, de Marina Colasanti, descreve uma mulher que vive eternamente na superfície de um leque, tocando um instrumento para garças, enquanto o vulcão no fundo fuma. Em uma análise da estrutura narrativa, então ele pede para tu analisar a estrutura de uma narrativa. Edu, qual a estrutura de uma narrativa? Turma, geralmente a narrativa ela se compõe dessa maneira. Tu tem aqui tensão e tu tem aqui tempo. Eduardo, o que é tensão? É aquilo que deixa, de certa maneira, o leitor, a personagem, em um estado de descontentamento. E o tempo, Eduardo? O tempo é a passagem gradual das ações. Em geral, no início de uma narrativa, a tensão ela é o quê? Ela é constante, Edu. Por quê? Porque tu tá apenas apresentando quem são as personagens. Só que chega um determinado momento da narrativa, que é esse pontinho aqui. O que é esse ponto, Eduardo? É o famoso elemento desencadeador de conflito. Que ele faz o quê, Eduardo? Que ele faz com que a tensão aumente, diminua. E aí tu tem um desenrolar da narrativa. O que eu tô querendo te dizer? Neste momento inicial, é um momento apenas de apresentação. Este momento inicial é a apresentação. O trecho que contempla a apresentação dos fatos iniciais na parte na qual se situa o leitor diante da história que será lida é o seguinte. Turma, aqui a UEMA queria apenas saber se tu leu o texto. Entre a Espada e a Rosa, 10 contos tu conseguiria ler em uma tarde. Então, não tem desculpa para tu ter errado essa questão. Por quê? Olha isso bem aqui. Olha isso bem aqui. Era uma dama de kimono que vivia na superfície pregueada de um leque de papel. Ele só queria que tu identificasse onde era que estava o quê? O elemento inicial da narrativa. Eduardo, eu não tô acreditando que essa questão era só isso. Era. Gabarito, turma. Letra A de amor. Eduardo, era só isso, só isso. Por que não é letra B? Porque a letra B não é o início da narrativa. Por que não é letra C? Porque não é o início da narrativa. Por que não é letra E? Porque é o final da narrativa, a letra E. A letra E é o finalzinho. Então a UEMA só queria saber se tu se deu o trabalho de ler as obras obrigatórias. Só isso? Só isso, Eduardo. Beleza, tranquilo. 10ª questão. A 10ª, turma, fala o seguinte. O conto O Reino por um Cavalo é a história de um rei, dono de um cavalo que só se alimentava de moedas de ouro, fazendo com que todos os recursos do castelo se esgotassem e o rei tivesse que criar novos impostos. Mesmo assim, chegou um momento que não havia moeda alguma no reino. O final do conto é surpreendente porque leva a reflexão sobre o quê? Eduardo, o que era um cavalo que come moedas de ouro? Ele representa o quê? O luxo, Eduardo. O luxo. Porque o cavalo ele trazia algo de especial para as pessoas? Não. Era apenas o luxo do rei. E ele precisava comer moedas de ouro. Então se eu preciso dar moedas de ouro pro meu cavalo e eu não tenho mais moedas de ouro,
manda cobrar dessa população aí. É de um lado um rei, uma elite que só pensa em si, do outro lado, uma população que carece cada vez mais. Então vamos lá. Letra A. A participação na sustentação dos sistemas que exploram a população, alimentados no nosso dia a dia, representados pelos cavalos. Metáfora de quem? Metáfora da vaidade. Eduardo, corresponde? Corresponde. Gabarito, Eduardo. Letra A de amor. Simples assim, simples assim. Letra B. A simbologia de um retorno à época romântica. Não. Esquece romantismo aqui, tá fora. Letra C. Um encerramento abrupto, sem que o leitor conheça o que sucede quanto à revelação da identidade do rei e do grande curador, metáforas do autoritarismo. Turma, o encerramento não é abrupto, não. O rei manda matar o cavalo, só que ele ganha um novo cavalo, e esse novo cavalo ele faz o quê? Ele só come pedras preciosas, tá fora. Letra D. O retrato da crueldade das narrativas contemporâneas que revelam de forma metonímica o ardil dos poderosos para enganarem a população. Não é nem para enganar a população toda sabia que era o imposto, mas está mostrando que você tem uma elite que ela nada se importa com a população. É esse o recado. Letra E. A intenção de se verem as relações de mera aparência transformadas, ampliar a consciência nada, turma, das relações humanas, tá fora. Gabarito de fato, letra A. E a 11ª questão fala o seguinte: no conto, no castelo que se vai, Colaçante constrói 2 reinos administrados pelo rei do nada e pelo rei raiz, também conhecido como rei do todo. Leia o fragmento a seguir. E porque o rei do nada possuía no mesmo um mínimo pedacinho de terra, a qualquer sopro de vento, lá se ia o castelo com toda a sua corte. Etérea. Etérea é o que, Eduardo? É aquilo que sublima. Arquiteturas flutuantes no azul. Pousada quanto amainasse o vento. Ora era visto num pico escarpado, ora surgia à beira do mar ou assentava-se na planície. Nada o prendia a lugar algum. E o mundo inteiro era seu reino. As escolhas semânticas, como temos nada possui, mínimo, nada o pertencia, caracterizam as aventuras do rei do nada, levam o leitor a perceber que, em seu reino, não havia o quê? Meu amigo, o que era o reino do nada? O reino do nada, turma, era aquele reino que ninguém tinha bens materiais, que ninguém estava se importando com riqueza. Eduardo e eles se importavam com o que exatamente? Com a felicidade. Se importavam com aquilo que você não tem como ser tangível. É diferente de uma xícara que tu pode pegar. É aquilo que realmente o quê? Aquilo que realmente tu vai levar na tua memória. Então, gabarito aqui, Eduardo. Letra A. Exploração de aspectos de inferioridade. As pessoas mais novas não se sentiam predestinadas a mudar seu futuro? Não, isso daqui não é nem temática do conto. Diferenciação entre esperteza e astúcia. As pessoas não venciam esses males, a não ser por meio do equilíbrio dos sentimentos? Não, não é temática do conto. Ascensão na escala social. Não tinha nem camada social lá. Imposição de modus vivendi, do modo de viver? Não. O que de fato, turma, nós tínhamos era o quê? Nenhuma preocupação com a riqueza. As pessoas eram livres, não ficavam aprisionadas a valores materiais. Diferentemente do rei Raiz, que se importava principalmente com o quê? Com os valores materiais. Tudo que ele poderia ver seria quem? Seria dele. Então, gabarito aqui, letra E. 12ª, turma. A 12ª, ela é parte de uma entrevista. Fala o seguinte: no dizer de Colaçante, contos de fadas são como poesias, as pérolas da criação literária, referindo-me a um conto de fadas verdadeiro, não a qualquer conto que só por ter um príncipe, donzela e dragão se pretende um conto de fada. Então ele está falando que os contos de fadas são o quê? São poesia,
são as pérolas da criação literária. Então ela está falando que o gênero textual conto de fada é o que, Eduardo? É algo que é extremamente simbólico. É isso que ela está falando pra gente. Conto de fada, de verdade, serve para qualquer idade, não é só para criança, não. Em qualquer tempo, o que comove, o que não morre. Uma característica dos contos de fada que fundamentalmente evidencia a obra de Colaçante é qual? Então, qual característica do conto de fada está sempre presente na obra dela? Letra A onipresença da metamorfose. O que é metamorfose, Eduardo? É a mudança do próprio indivíduo, correto? O indivíduo ele conseguir mudar. Que está ligado à ideia de preservação da humanidade do universo. O que preocupa o ser humano desde os seus primórdios? O mundo real, ligado à crença de que todas as formas humanas são misturadas. Turma, na realidade, o que tu vai ter? Nos contos de fada em geral, tu tem a presença de tipos humanos. O que são tipos humanos, Eduardo? Personagens que representam quem? Uma forma de viver. Então, tu tem o rei, que impõe que a princesa ela deve se casar necessariamente com quem ele manda. Tu tem uma princesa que ela resolve o quê? Subverter a ordem social. Tu tem, por exemplo, uma dama que mora no leque. Tu tem, por exemplo, um cavalo que come somente moedas de ouro. São tipos humanos e não metamorfoses, tá bom? Então aqui tá fora. Então uma questãozinha que você precisava ter o entendimento pleno da obra. A presença da intervenção mágica, ligada à simbologia esotérica dos números, que influencia as religiões e as filosofias antigas, revelando as tarefas sobre-humanas a serem realizadas. Turma, aqui raramente tu vai ter o que é intervenção mágica. Na realidade, o cenário mágico ele serve para assolar, para chamar a tua atenção de algum aspecto. Por que nasce uma barba ruiva na princesa? É para que ela possa escapar das convenções sociais. Não é necessariamente ligada a um esoterismo, a algo do número de religião. Não, tá fora. Letra C do a presença da mulher, que representa uma força primordial necessária de poder, de dispor da vida, de conter em si o futuro, no caso a fada, e ao mesmo tempo temida, que corta o fio do destino, frustra a realização do ser, a bruxa. Eduardo, o título da obra, Entre a Espada e a Rosa. A espada, Eduardo, seria aquilo, robusto, o papel que seria fundamentalmente masculino. E a rosa, Eduardo? A rosa, a delicadeza, papel fundamentalmente o quê? Feminino. Só que a Marina faz o quê? Faz uma mistura disso. Gabarito, letra C. Letra D. A onipresença do mistério e do interdito, a fantasia. Algo forte para ser superado, decifrado ou vencido pelo herói, a majestade. Que deve conceder a mão da filha em casamento, pondo em desafio as intenções do pretendente. Na realidade, isso daqui é o conto de fada que a Marina não gosta, tá bom? É o conto que ela fala ali na entrevista dela que ela não gosta. Então, letra D tá fora. E a letra E, a presença constante da fatalidade? Não, turma. A fatalidade ela não tá sempre presente na obra dela, não. Então, isso daqui tá fora. Gabarito, de fato, letra C. Como eu falei para vocês, pode cair também quem? Pode cair cartoon, pode cair charge, pode cair textos jornalísticos. O uso de palavras no diminutivo também revela nessa paródia o quê? Turma, quando ela usa essas palavras no diminutivo. Que história é essa da Branca de Neve ser a mais bela do reino? Você sempre disse que eu era a mais bonitinha. Bonitinha é feia arrumadinha. Turma, quando ele fala que bonitinha é feia arrumadinha, o que ele tá falando? Ele tá jogando essa princesa, essa bruxa, lá para baixo. É apenas uma qualidade reduzida? Não, Eduardo. Ele tá sendo sarcástico, irônico, debochado. Gabarito, turma, disso daqui. Ai, do letra B, sem dúvida alguma. Seria o quê?
seria um desprezo, tá bom? Então, 13ª letra B de bola. 14ª e 15ª tem a ver justamente com a nossa querida obra Cantos à Beira-Mar. Fiquei muito triste com a UEMA, porque de 56 poemas, uma coletânea enorme de poemas, ela trouxe 2 questões sobre a obra. E, mesmo tendo 2 questões, apenas uma questão envolvendo, de fato, o entendimento pleno da obra. Então vamos lá. Ao exaltar beleza e o poder transformador de um olhar, o eu lírico revela o quê? Olha o que é esse olhar, turma. Uns olhos. Eita, Eduardo, que olhos são esses? Vamos ver. Eu vi uns olhos. Que olhos tão belos. Então são olhos belos. Esses olhos têm certo volver, que me obrigam a profundo cismar, que despertam-me um vago querer. Então, todas as vezes que eu olho para esses olhos, eu fico assim, meu Deus do céu, eu fico numa inquietação. Esses olhos calam na alma. Viva a chama ardente paixão. Esses olhos que me geram uma alegria, me desterram pungente aflição. Então, esses olhos, todas as vezes que eu olho para esses olhos, eu não sei nem como é que eu me sinto, se é uma alegria, se é uma paixão, se é uma aflição. Esses olhos devera eu ter visto há mais tempo, talvez a não ser. Esses olhos me falam de amores, então ela se sente apaixonada ao ver esses olhos. Nesses olhos eu quero viver, então ela quer viver pertinho dele. Nesses olhos eu bebo a existência. Nesses olhos de doce langor. Nesses olhos que fazem sem custo meigas juras eternas de amor. Esses olhos que dizem numa hora, num momento, num doce volver, tudo aquilo que os lábios nos dizem e que os lábios não sabem dizer. Então, esses olhos, eles são tão poderosos que às vezes a gente tenta falar algo, só que a gente não consegue. Esses olhos, só no olhar, ele consegue me dizer tudo o que as palavras não conseguem exprimir. Todo o sentimento que a palavra não consegue exprimir. Esses olhos têm mago condão. Esses olhos me excitam o viver. Só por esses olhos eu amo a existência. Só por eles é que eu quero morrer. A letra A tá dizendo que revela uma cumplicidade. Turma, cumplicidade é quando tu quer e eu quero. Cumplicidade é quando tu diz eu vou, quando eu digo eu vou e tu diz eu vou. Tem cumplicidade? Não. Aqui é unilateral, por isso que não pode ser. Letra B. Paciência e desejo. Em nenhum momento ela falou assim, não, eu te espero quanto que for necessário. Não fala isso. Letra C. Alegria e paixão, desenfreada, no seu modo de compreender as razões, instigando os sentimentos profundos de vida e morte. Tomou problema que não é compreender as razões, é compreender quem? O sentimento, Eduardo. Então tá fora. Letra D. Amor e emoções profundas em sua alma, culminando no desejo de amar a existência e até mesmo morrer por esses olhos. É o que nós encontramos no poema, é o que nós encontramos. Gabarito, letra D. E a letra E, Eduardo? Encantos e mistérios insuperáveis na sua alma, culminando na satisfação dos sentimentos de aspiração profunda da alma humana. Eduardo, encantos e mistérios insuperáveis, tu não encontra esses mistérios, tá bom? Tu encontra quem? Um amor, tu encontra uma emoção profunda. Então, nesse caso, de fato, turma, nosso gabarito, letra D de dado. E aqui, para a gente finalizar a parte das obras, fala o seguinte. Na estrutura sintática dos versos do poema, beleza? Predomina a construção por Eduardo, oração subordinada adverbial. Beleza, Eduardo. Então, se tiver subordinada adverbial, geralmente tu vai ter um que, um quando. Uma coordenada sindética. Eduardo, orações coordenadas são o quê? Orações que têm um sentido completo. Sindéticas, Eduardo, que tem uma conjunção coordenativa sindética. Um e, por exemplo. Um porém, beleza? Uma subordinada adjetiva. Subordinada adjetiva é ligada pelo que, o pronome relativo. Ou então por o que, a qual, beleza? Os quais, as quais. Coordenação assindética. Orações com sentido completo, só que elas têm o quê? Elas não têm conjunções. E a letra E, justaposição de orações.
contribuindo com o tom de animosidade. Turma, eu já vou tirar essa letra E bem aqui, porque ela fala animosidade, beleza? E tu não tem esse tom de animosidade. Tu tem um tom de quê? De profundo amor no teu poema. Então tá fora. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só. Ele fala aqui de maneira predominante, correto? Predomina a construção por. Então ele quer o que predomina. Olha só. Vinham os olhos, que olhos tão belos. Eduardo, aqui tu tem um quezinho, correto? Esse que, ele seria o quê? Ele seria um que intensificador. Vinham os olhos, olhos tão belos. Esses olhos têm um certo volver. Opa, aqui já tu tem o quê? Uma oração com sentido completo. Beleza, Eduardo. Que me obrigam, tem um certo volver. Volver que me obriga, aprofundo cismar, que desperta-me um vago querer. Esses olhos calam a alma, viva chama ardente paixão. Esses olhos me geram alegria, me desterram por gente aflição. Opa, olha, só nesse caso aqui, Eduardo. Só nesse caso tu vai ter aqui 4 oraçõezinhas que elas são o quê? Que elas têm sentido completo e não tem conjunções ligando ela. Esses olhos devera ter visto há mais tempo, talvez ao nascer. Esses olhos me falam de amores. Nesses olhos eu quero viver. Turma, então tá percebendo aqui que por mais que hora ou outra tu tenha assim uma conjunção, mas na sua integralidade, mas de forma recorrente, o que tu vai ter é o quê? São orações com sentido completo sem a utilização de um síndeto, sem a utilização de uma conjunção. Portanto, nosso gabarito, Eduardo, nosso gabarito aqui, letra D de dado. Edu, explica as outras, claro. Vamos só ler aqui a letra D. Revelando um tom mais espontâneo, com maior agilidade e a rápida sequência de ações. Perfeitamente. Erro da letra E, Eduardo. Animosidade, está fora. Subordinação adjetiva, imprimindo um tom mais crítico. Crítico não, Eduardo. Ali é um tom que de amor, de um eu lírico enamorado. Coordenação sindética, estabelecendo um tom mais harmonioso, em construção enfática nas expressões. Na realidade, o problema aqui é que não teve o síndeto, beleza? Faltou quem? O síndeto, Eduardo. Síndeto é o quê? Conjunção. Subordinação adverbial, demonstrando uma cadência acelerada, com construções variadas e multiplicidade de fatos. Não, ela está falando a respeito de quem? Somente a respeito do querer dela, que é o querer desses olhos, beleza? Portanto, turma, nosso gabarito, letra D de dado. Pessoal, se tu gostou dessa resolução e quer que o Gabarito aí Vestibulares traga muito mais resoluções para vocês, não se esquece, inscreva-se no nosso canal e deixa o like. E claro, se tu vai fazer o Paz UEMA 2027, não deixa de ir aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado e vem conhecer as turmas do Gabarito aí Vestibulares. Turma, muito obrigado pela tua audiência. Beijão no teu coração e até a próxima!